Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Corinthians e Santos, que acontece hoje às 4 da tarde pela nona rodada do Brasileiro 2025. Um jogo que, mais uma vez, é, assim, tudo ou nada para o Santos. A gente sabe a situação que estamos no Campeonato Brasileiro, a situação tão difícil e complicada que nós estamos enfrentando, né? Em 8 jogos até então, 5 derrotas, 2 empates e só uma vitória, apenas 5 pontos conquistados de 24 possíveis até então, só 5 pontos conquistados pelo Santos. Um aproveitamento muito ruim, um início de campeonato brasileiro muito ruim, a gente sabe muito bem disso. E assim, por isso que é um jogo que é tudo ou nada para o Santos, né? O Corinthians, né, que é o nosso adversário hoje, né, para esse clássico, o Corinthians também não está numa situação tão boa assim. É uma situação melhor do que a do Santos, só que também não é uma situação tão ruim assim. Na classificação, né, o Santos está na zona de rebaixamento, o Corinthians, no caso, está na 12ª posição, a um ponto só da zona de rebaixamento. A zona de rebaixamento é aberta pelo Grêmio, que aliás perdeu ontem para o São Paulo. Eu já vou falar aqui todos os jogos dessa rodada, né, os resultados que já tivemos até então, mas a zona de rebaixamento é aberta pelo Grêmio com 9 pontos. Na frente do Grêmio, o Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento também com 9, fica na frente do Grêmio por ter um saldo de gols melhor. O Inter também tem 9 pontos, fica na frente do Vitória pelo saldo de gols também. Na verdade, não é nem pelo saldo de gols, é pelos gols marcados. O Inter tem mais gols marcados do que o Vitória. O Fortaleza tem 10 pontos na frente do Inter. O Mirassol tem 10 pontos na frente do Fortaleza. O Mirassol fica na frente do Fortaleza por ter mais gols marcados. E o Corinthians está na 12ª posição com 10 pontos, 1 ponto na frente da zona de rebaixamento, né? O Santos, no caso, a situação tão complicada que nós estamos enfrentando, o Santos é o vice-lanterna, penúltimo colocado, com apenas 5 pontos. Na frente do Santos, o Juventude tem 7 e o Grêmio tem 9. Assim, então a gente sabe muito bem que, independente do que acontecer, o Santos não vai ser a zona de rebaixamento nessa rodada de novo, porque se o Santos ganhar do Corinthians, conseguir surpreender o Corinthians e ganhar, o Santos sai para 8 pontos, não vai sair da zona de rebaixamento de qualquer jeito, porque o primeiro time dentro dela tem 9 pontos, que no caso é o Grêmio, né? A gente já desperdiçou um jogo que seria muito importante, que foi contra o Ceará na rodada anterior no Allianz Parque. Inclusive, eu estive lá, eu fui nesse jogo, né? A gente lotou o Allianz Parque, esgotou os ingressos, bateu recorde de público no Allianz Parque. A gente fez a nossa parte, só que o Santos não fez a parte dele, não ganhou do Ceará e a situação se complicou mais. Assim, a gente está numa situação muito, muito séria. Muito séria. É só o início do Campeonato Brasileiro. É só o início. Mas a gente está numa situação muito ruim. A gente precisa se recuperar, a gente precisa se reerguer. Assim, eu já falei isso muitas vezes aqui, né? É difícil de falar tudo, né? Comparar o ano de 2023, que foi o ano que o rebaixamento aconteceu, porque nessa altura, em 2023, a gente estava numa situação melhor. E aconteceu o que aconteceu. É difícil ter que falar tudo isso aqui. Eu tô sendo... eu até passo pessimismo falando tudo isso daqui, mas eu não sei mais o que dizer, sendo bem sincero. Enfim, a única coisa que eu sei é que o Santos precisa acordar. O Santos precisa levar uma injeção de ânimo para sair dessa situação, né? É só isso que eu tenho para dizer. Então, ao invés de ficar falando tudo que eu já falei, eu só vou dizer isso agora. Bom, mas vamos aqui falar todos os jogos que já tivemos nessa rodada e depois falar a provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Corinthians. Já tivemos o Ceará ganhou do Sport de 2-0. Aliás, o Sport é o último colocado, né? É o último colocado, é o único time que está atrás do Santos até o momento, com apenas 2 pontos. Além desse jogo, também tivemos o Vasco ganhou do Fortaleza de 3-0.
São Paulo 2, Grêmio 1. Hoje, além do Santos enfrentando o Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena, o Juventude recebe o Fluminense lá em Caxias. O Bahia tem clássico contra o Vitória em casa. Bragantino e Palmeiras. O Bragantino recebe o Palmeiras. Flamengo e Botafogo, mais um clássico. Inter e Mirassol. O Inter recebe o Mirassol no Beira-Rio. E Cruzeiro e Atlético Mineiro, outro clássico. Enfim, são esses os jogos dessa rodada. Todos os jogos são hoje, né? Bahia e Vitória é às 4, Juventude e Fluminense também às 4, no mesmo horário que Corinthians e Santos, às 6h30, Bragantino e Palmeiras e Flamengo e Botafogo, e Inter e Mirassol e Cruzeiro e Atlético Mineiro é às 8h30. São esses os jogos dessa rodada. Enfim, bom, já passamos assim, já tivemos uma breve passagem pela classificação, pela rodada, por essa nona rodada. Então agora vamos falar a provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Corinthians. Hoje o nosso técnico Kleber Xavier escala o Santos da seguinte forma, da provável forma para enfrentar o Corinthians: Gabriel Brazão, Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Tomás Rincon, Gabriel Bontempo e Rauaizer, Barreal ou o Tassiano, Soteldo e Tiquinho Soares. Então é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Corinthians fora de casa. Assim, a gente sabe que muito provavelmente vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil, não só pela situação que a gente se encontra, mas também porque já é difícil enfrentar o Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena. É um jogo complicado por conta disso também. Mas o Santos vai ter que tirar proveito da situação que o Corinthians se encontra, que também não é fácil. O Corinthians está apenas um ponto da zona de rebaixamento, como eu já falei aqui. O Corinthians vem de uma derrota na rodada anterior contra o Mirassol. Né, que, com todo respeito, é um time inferior ao próprio Corinthians. Com todo respeito ao Mirassol, mas é um time inferior ao Corinthians. E o Corinthians perdeu do Mirassol. Então, de uma certa forma, essa derrota pode, como que eu vou dizer, ameaçar a moral que o Corinthians tenha, né? Dar uma pressionada na moral que o Corinthians tenha. O Corinthians também jogou no meio da semana pela Copa Sul-Americana, então tem um certo desgaste também por conta disso. O Santos pode e tem que aproveitar isso. O Santos tem que tentar usar isso ao seu favor para poder fazer um bom jogo, né? O Santos tem que, assim, jogar com vontade. O Santos tem que se dar conta da situação que está no momento, que é uma situação muito complicada, que a gente sabe muito bem, que a gente está muito pressionado. A situação não é fácil, pelo contrário, é muito difícil. Independente do que acontecer, a gente está na zona de rebaixamento e vai continuar pelo menos por essa rodada. O Santos tem que, assim, usar todo esse fator negativo para acordar para a vida e fazer um bom jogo contra o Corinthians fora de casa. Até porque um clássico contra o seu rival na casa dele, se o Santos pelo menos jogar bem, a moral pode aumentar. A gente espera que pelo menos seja assim. Então que o Santos, independente de tudo, no mínimo, faça um bom jogo. Vá lá para encarar o Corinthians de cabeça erguida e fazer um bom jogo. Se impor. Independente do que for, independente de estar jogando fora de casa, com a Neoquímica Arena lotada de corintianos, o Santos tem que ir para cima do Corinthians, né? Para conseguir se recuperar o quanto antes. Enfim, a gente sabe que vai ser difícil, mas o Santos tem que, no mínimo, jogar com dignidade. É isso que eu tenho para dizer. Enfim, então, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. Tudo que eu já falei, eu já falei tudo que eu tinha que falar aqui. Já falei muita coisa repetida também. Então não vou falar mais nada, né? E é isso. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, apesar de tudo. E já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo. Sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa você fazer isso, é de graça, você não paga nada. Então,
faz isso pra poder me ajudar, pra me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. Me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo pra você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.